Você já se perguntou se o inferno realmente existe? Talvez em algum momento da sua vida, essa palavra tenha ecoado em sua mente, despertando medo, dúvidas ou até indiferença. Mas e se tudo isso for mais real do que você imagina? E se o inferno não for apenas uma metáfora, mas um lugar literal, ardente e eterno, mencionado por ninguém menos que o próprio Jesus Cristo? Neste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir a verdade por trás desse lugar assustador, entender por que ele foi criado e o que Deus deseja de nós diante dessa realidade. Prepare-se para uma jornada espiritual que pode transformar o seu destino e, mais do que isso, que pode salvar a sua alma. Vivemos em tempos em que muitos evitam falar sobre o inferno. É mais confortável pregar sobre bênçãos, vitórias e realizações. É mais fácil encher templos com promessas de prosperidade do que com alertas sobre condenação eterna. Mas ignorar a verdade não a torna menos real, e negar o inferno não vai impedi-lo de existir. Pelo contrário, a palavra de Deus nos mostra que o inferno é uma realidade tão concreta quanto o céu. E a escolha entre os dois está diante de todos nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, Jesus nos dá uma imagem clara e assustadora do juízo final. Ele compara o mundo a um campo onde o trigo e o joio crescem juntos até o tempo da colheita. E ele declara: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles separarão do seu reino todos os que praticam o mal. Estes serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essas palavras não são simbólicas. Elas são uma advertência direta do nosso Senhor. Se você já se sentiu inseguro em relação à sua fé, ou já questionou o que acontece após a morte, então este vídeo é para você. O que vamos compartilhar aqui pode ser a mensagem mais importante que você ouvirá em toda a sua vida, porque trata do seu destino eterno, e a eternidade é tempo demais para se viver em arrependimento. Antes de continuarmos, se este conteúdo está despertando algo dentro de você, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui falamos sobre verdades espirituais que muitos evitam, mas que você precisa ouvir. Se inscreva, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecer a verdade. Agora, vamos ao centro desta reflexão. O que é de fato o inferno? Segundo Mateus 25:41, Jesus diz às pessoas à sua esquerda no juízo final: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esse versículo revela uma das verdades mais importantes sobre o inferno. Ele não foi originalmente criado para os seres humanos. Deus criou esse lugar para Satanás e seus anjos rebeldes, como punição por sua desobediência. Mas quando o ser humano escolhe se afastar de Deus e viver no pecado, rejeitando a salvação em Cristo, ele escolhe também compartilhar do mesmo destino. As Escrituras são claras ao afirmar que o inferno é eterno. No mesmo capítulo de Mateus, no versículo 46, Jesus diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja que o tempo de punição é o mesmo da vida prometida aos salvos, eterno. Isso destrói o argumento de que o inferno seria algo temporário ou simbólico. Não. O inferno é um destino final e definitivo. Muitas pessoas relatam experiências de quase morte que reforçam essas verdades bíblicas. Casos como o de Belua, uma mulher que afirma ter visto o inferno e os demônios que lá habitam, são relatos assustadores, mas que se alinham com a descrição bíblica. O inferno é um lugar de tormento, onde os que morreram sem Cristo serão atormentados dia e noite sem fim. Em Marcos 9:43, Jesus faz uma advertência radical: se a tua mão te faz tropeçar, corta-a.
É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. A linguagem é extrema, mas o ponto é claro. Vale mais perder algo precioso aqui na terra do que perder a eternidade com Deus. A urgência do arrependimento é inegociável. Outro ponto importante é diferenciar o Hades e o inferno. Muita gente confunde esses dois termos. No Antigo Testamento, encontramos a palavra Sheol e no Novo Testamento, a palavra Hades. Ambos se referem a um estado temporário dos mortos, um local de espera, onde os ímpios já experimentam tormento, mas ainda não definitivo. Isso fica claro na história do homem rico e Lázaro, contada por Jesus em Lucas 16. Após a morte, o homem rico vai para um lugar de tormento e clama por uma gota d'água, enquanto Lázaro é consolado ao lado de Abraão. Mas mesmo ali, o homem rico já sente o peso da eternidade. Isso nos mostra que após a morte, não há mais tempo para arrependimento. No juízo final, como está descrito em Apocalipse 20, todos serão ressuscitados e julgados segundo suas obras. Os que não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, a segunda morte, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Isso confirma que o inferno é o destino final e eterno dos que rejeitaram a graça de Deus. E por que Deus permitiria que alguém fosse para o inferno? A resposta é simples: porque Ele respeita a liberdade de escolha. Deus ama a todos e deseja que todos se salvem. Mas Ele não obriga ninguém. Ele oferece a salvação, estende a mão, envia mensageiros, dá oportunidades. Mas a escolha final é nossa. E se alguém escolhe rejeitar a luz, escolhe também as trevas. É importante lembrar que Deus não deseja que ninguém pereça. Em 2 Pedro 3,9 está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mesmo assim, muitos escolhem o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Jesus deixou isso muito claro em Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Essa é uma das declarações mais sérias de toda a Bíblia. Ela nos mostra que a maioria das pessoas está caminhando rumo ao inferno, e isso deve nos despertar. Essa realidade deveria nos deixar em alerta constante. O fato de que a maioria está caminhando para a perdição não significa que estejamos condenados ao mesmo destino, mas que devemos estar vigilantes. A mensagem de Jesus é um chamado ao arrependimento, à fé genuína e à transformação. Ele não apenas nos alertou sobre o inferno, ele nos deu a saída. E essa saída tem um nome: Jesus Cristo. Agora pense nisso. Nós nos preparamos para tudo nesta vida. Fazemos seguro para a casa, para o carro, até para a saúde. Nos preocupamos com aposentadoria, plano de carreira, investimentos. Mas quantas vezes nos preocupamos em garantir a salvação da nossa alma? O inferno é um destino muito mais certo do que muitos acidentes ou doenças que tentamos evitar. E, no entanto, é o mais ignorado. Esse descuido espiritual é, talvez, o maior erro que um ser humano pode cometer. 2 Tessalonicenses 1:9 declara: estes sofrerão a pena de eterna destruição, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Essa é a pior parte do inferno. Não é apenas o fogo, o tormento, os gritos ou os demônios, é a ausência total da presença de Deus. Imagine um lugar sem graça, sem bondade, sem compaixão, sem luz, sem paz. Tudo o que é bom vem de Deus. E no inferno, Deus se retira completamente. É o exílio supremo da fonte de toda a vida. Em Mateus 10:28, Jesus reforça essa ideia quando diz:
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que está em jogo é muito maior do que a vida terrena. Estamos falando de eternidade. E a eternidade é um tempo que nunca se esgota. Outro ponto que merece destaque é a ideia de que haverá diferentes graus de punição no inferno. Isso pode parecer surpreendente para alguns, mas é algo bíblico. Em Lucas 12, 47 e 48, Jesus diz que aquele que conhece a vontade do Senhor e não a cumpre, receberá muitos açoites, enquanto aquele que a desconhece e comete erros, receberá poucos. E ele conclui: a quem muito foi dado, muito será exigido. Isso indica que o julgamento será justo, baseado no conhecimento e nas ações de cada um. Isso nos leva a refletir sobre a enorme responsabilidade de líderes espirituais, pregadores e pastores que têm conhecimento da palavra, mas escolhem não pregar a verdade completa. Em vez de alertar sobre o pecado, sobre a justiça de Deus e a existência do inferno, preferem mensagens populares, agradáveis, que atraem multidões, mas não salvam almas. Essa omissão é gravíssima. Em Mateus 18:6, Jesus adverte: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. A omissão da verdade pode ser tão destrutiva quanto a mentira. Em 2 Pedro 2, vemos uma denúncia severa contra os falsos mestres. No versículo 17, eles são chamados de fonte sem água e nuvens impelidas por uma tempestade, e a escuridão das trevas lhes está reservada para sempre. Eles prometem liberdade, mas são escravos da corrupção, e pior, arrastam outros consigo. O versículo 21 afirma que teria sido melhor para eles nunca terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o conhecerem, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Esse é um aviso claro para todos que conhecem a palavra de Deus. O conhecimento traz responsabilidade. E pregar apenas parte do Evangelho, o lado bonito, sem confrontar o pecado, é distorcer a verdade. A palavra de Deus não é um cardápio em que escolhemos os versículos que nos agradam. Ela é uma mensagem completa. Amor e justiça caminham juntos. Deus é amor, sim, mas Ele também é santo, justo e não pode ignorar o pecado. A Bíblia está repleta de alertas como esses. Em Apocalipse 21:8 lemos: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa lista é um choque de realidade. Não estamos falando apenas de grandes pecadores. Até os mentirosos, se não se arrependerem, estarão nesse destino. A parábola do homem rico e Lázaro, narrada em Lucas 16, é uma das mais poderosas ilustrações da realidade do inferno. Após a morte, o homem rico, que viveu de forma egoísta, é lançado em tormento. Lázaro, por sua vez, é levado ao lado de Abraão. O rico clama por alívio, mas é tarde demais. Há um abismo entre ele e o consolo. E mais, quando pede que alguém seja enviado para alertar seus irmãos, a resposta é clara: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco crerão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Isso mostra que a palavra de Deus é suficiente para nos conduzir à salvação. O tempo de decidir é agora. O inferno também é descrito como o lago de fogo, em Apocalipse 20. Esse é o destino final após o julgamento diante do grande trono branco. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados nesse lago de fogo. Esse é o ponto sem retorno, a segunda morte. Mas existe uma boa notícia, e ela é tão poderosa
que muda tudo. Jesus Cristo morreu para que você não precise ir para o inferno. Ele assumiu sobre si o castigo que era nosso. Ele foi até a cruz, derramou seu sangue, suportou a ira de Deus e ressuscitou ao terceiro dia para garantir a nossa vitória sobre a morte e o inferno. Como está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A salvação não é por mérito, não é por boas obras. É um dom da graça, acessível a todos os que creem. Em Romanos 10, 9, está escrito: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a promessa. Esse é o caminho. E está diante de você agora. Deus não quer que ninguém pereça. Ele oferece um tempo de graça, mas esse tempo está se esgotando. A morte é certa, o juízo também. A única forma de escapar da condenação eterna é por meio da fé em Jesus Cristo. Você pode até ter vivido no pecado até hoje, mas a misericórdia de Deus é maior do que o seu passado. Ele te chama para um novo começo. Se você sentiu o toque do Espírito Santo durante essa mensagem, não endureça o coração. Arrependa-se, peça perdão, entregue sua vida a Cristo. Ele é o único que pode te livrar do inferno. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. E o momento de decidir é agora. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Me arrependo dos meus pecados. Creio que tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me conduz pelo teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que houve festa no céu por sua decisão. A partir de agora, busque crescer na fé, ler a Bíblia, orar, participar de uma igreja fiel às Escrituras e viver para a glória de Deus. O caminho não será fácil, mas vale a pena, porque o que está em jogo é eterno. E lembre-se, o inferno é real, mas a salvação também é. A escolha é sua.